Olá, pessoal, muito boa noite. Hoje é 30 de março de 2025 e a gente inicia o 56º encontro do Clube de Ficcionistas. É um encontro muito especial. A gente vai falar sobre um dos livros mais votados no ano passado. É o Mês das Mulheres, então a gente privilegia ler livros escritos por mulheres, o que às vezes nem é necessário, porque a maior parte dos livros que a gente lê é escrito por mulheres, né? Mas o mês de março, tradicionalmente, é um livro que a gente foca nisso. Hoje a gente conversa sobre Como se Estivéssemos em Palimpsesto de Putas, de Elvira Vinha, escritora que faleceu muito recentemente e cuja obra é muito vasta. A gente decidiu focar nesse livro lançado pela companhia. A gente agradece o apoio da companhia, que nos ajudou com livros para a gente sortear aqui. E quem vai apresentar é a Ana Cavaletti. Ana, a palavra está com você. Muito obrigado. Boa apresentação. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Confesso que quando o Fernando anunciou esse livro como um dos mais votados, falou agora também, eu fiquei muito feliz, ao mesmo tempo fiquei apavorada. Eu falei, vou ter que apresentar esse livro. Mas eu ainda achei melhor do que vocês foram mais sábios que votaram nesse livro esse ano, não que eu tinha sugerido ano passado, que era mais difícil, que era o por escrito. Eu estaria mais ferrada do que eu estou agora para apresentar, mas vamos lá, vou tentar fazer o meu melhor aqui. Deixa eu compartilhar. Vocês estão vendo, gente? Sim. Sim? Beleza. Bom, eu estou muito feliz, muito empolgada, assim, obrigada pela oportunidade de estar falando, assim, eu tenho uma pequena fixação aí pela Elvira Vinha há algum tempo já, que eu já tinha colocado 2 vezes aqui para ser votado. Infelizmente, a minha fixação por ela começou depois que ela morreu, então eu queria ter stalkeado mais ela em vida, mas eu fico feliz assim de poder trazer um pouco da memória dela, por mais difícil que isso seja. Também fico muito insegura, porque eu acho que não é fácil falar sobre a Elvira, e não é fácil falar desse livro. Aí eu queria falar um pouquinho também porque que eu escolhi, e contrariando um pouco, a maior parte dos autores que eu conheço chegou a mim através de livros, né? Contrariando um pouco aí também o que o Fernando fala, para a gente separar o autor da obra. Eu cheguei até a Elvira pela Elvira, né? Eu ouvi uma entrevista dela, aí não sei, gente, eu não consigo ver, se alguém levantou a mão ou quiser falar, pode me interromper, tá? Eu vi uma entrevista dela e fiquei assim, hã? O que é essa mulher? O que ela está falando? Metade eu não entendi. Ela, né, um jeito muito bela, assim, de falar. Depois eu vi várias outras coisas, né, muito séria, muito sincera, né, ao extremo, e muito inteligente também. Então, aí eu fui consumindo mais conteúdo dela, até que eu cheguei nos livros, e quando cheguei nos livros, também me surpreendi, né? Não são livros fáceis, mas são livros que mostram muito o que ela é também como pessoa, pelo que eu vi aí nas entrevistas, tá? Falando um pouquinho muito rápido sobre ela né, para quem não conhece, não leu nada aí, ela é jornalista, ela é tradutora, ela é ilustradora, então ela faz muitos desenhos, né, né? E até eu estou usando aqui na apresentação alguns dos desenhos, as ilustrações que tem são dela. Ele foi editora, ela teve uma editora e principalmente foi escritora, e dentro da escrita ela escreveu romance, conto e livros infantis, né? Foi lá para o Instagram algumas das obras delas premiadas. Ela ganhou um Jabuti, mas ela ganhou um Jabuti como um livro infantil, que ela é de Umbigo. Ganhou o ABL de ficção aqui com Nada a Dizer, é muito bom também esse livro. Segundo lugar no Oceanos por escrito. E esse Kafkiana, gente, eu amei, eu li muito recente, é muito, muito legal esse livro para quem gosta de Kafka, é um livro de contos. Ela ganhou Clarice Lispector depois, já que já tinha falecido, né? Então, ela tem uma obra premiada, né? E muito diversificada. E aí, um pouco do que eu falei, né? Assim, o que se costuma, quando você começa a consumir os conteúdos dela, você lê muita coisa, né? Que ela é muito polêmica, ela
ela aparentemente ela tem uma postura severa, sincera demais, né, inteligente, intensa, assim, então algumas entrevistas que você ouve dela, ela retruca mesmo o jornalista, fala, não, essa pergunta é machista, não quero responder, então ela tem um jeitão, assim, no exterior, bem, um pouco severo, né, e ela, aí até uma frase da filha dela, que está nesse livro, Kafkianas, o prefácio é escrito pela filha dela, é bem bonito o texto, e ela fala que ela não fazia concessões à banalidade, tinha uma tolerância zero à mediocridade, né? Então, um pouco do que ela colocava para fora, né? Mas aí você vai lendo um pouco mais e ouvindo um pouco mais dela, e você vê que é uma autora que é muito sensível, né? Ela é muito ligada à família, a outros escritores. Ela fala em algumas entrevistas que eu li que ela gostava de ler livro de escritor que estava começando, e ela fazia uma crítica totalmente sincera, né, para esses escritores. Ela não mudava muito a literatura dela para vender, né, pelo menos pelo que ela dizia, mas ela, ao mesmo tempo, ela queria muito ser admirada, ela achava que a obra dela, por mais que estivesse na Companhia das Letras, tivesse ganhado prêmios, ela não achava que era suficiente ainda, então, assim, ela sabia que tinha um valor, e uma coisa que é uma das primeiras curiosidades aqui, que ela fala que tudo nos livros dela é real, né? Ela é muito próximo de coisas que ela viveu, emocionalmente muito carregado, todas as cenas ela diz que aconteceu, ou que ela viu, ou que ela tem algum traço disso. Este livro, inclusive, né, ela é uma história que, óbvio, ela foi juntando pedaços, mas que aconteceu com ela, então você sabe que tem muita verdade ali, né? E o último ponto, assim, que eu gosto de colocar dela é a forma, né? Que ela tem uma forma muito característica, né? Ela fala como se soubesse o que ela vai dizer. Ela se recusa a dizer o óbvio, ou dizer coisas de forma óbvia, faz uns cortes, umas vírgulas muito abruptas, né? Que eu acho que às vezes torna difícil de ler, aí a Noemi não continuou, mas acho que e ela, só que ela também diz que a forma dela não era fixa, ela serve para o que ela quer contar, né? Então, mas eu acho a forma dela muito característica. Depois eu falo mais sobre isso. Bom, volta. Chegando, né, no nosso livro, como se estivéssemos em Palimpsesto de Putas, né, uma obra de nome longo que venceu, né, o troféu PCA 2016. Ela escreveu foi o último romance que ela escreveu, um ano antes dela falecer, e é um livro que conta, né, a história de dois estranhos no verão do Rio de Janeiro, que ficam no escritório ali, e ele relatando os seus diversos encontros com prostitutas, né, enquanto ele ainda era casado, e ela ouvindo aquilo, né, e tirando suas próprias conclusões, preenchendo as lacunas dessas histórias. E aí está até escrito na orelha do livro, não é um livro sobre grandes acontecimentos, mas eles estão ali, principalmente no final, né? Mas é um livro sobre pequenos abalos sísmicos que podem mudar o rumo de uma vida. Essa é a sinopse ali que está na capa desse livro. E aí, acho que esse livro também, fiquei pensando se ele foi mais votado por causa do título, né? Um dos mais votados, acho que foi o do Alberto. E aí eu resolvi trazer um trechinho, até para quem nunca ouviu a Alvira falar, dela explicando sobre o nome do livro e sobre a história do palimpsesto e de putas, tá? Para vocês verem como que ela fala, né? Mas ela fala que é um livro que o editor dela, aí tem mais coisas para falar sobre o editor dela depois, mas que é da Companhia das Letras, apelidou o livro de palimpsesto, porque o livro é um palimpsesto, a gente já fala mais sobre isso, mas que todo mundo, quando falava o nome do livro, falava como se estivesse um palimpsesto de puta, e não falava putas. E aí ela ficou muito, né, ela ficou muito ofendida, ela falou, não, ela apelidou o livro de putas, que é o jeito que ela chama o livro, até porque ele tem esse nome longo. Mas eu vou mandar o link está no final, e depois eu mando para vocês, para não gastar mais tempo aqui, tá? E aí, como eu prometi, né, que promessa é dívida, mas eu tenho certeza que todo mundo que leu, googou, né, procurou, ou já sabia, eu não sabia quando eu li esse livro, né, mas o que é um palimpsesto? O palimpsesto é um pergaminho, é um nome grego, né, de um papiro lá que
que os gregos escreviam coisas, depois apagava e escrevia de novo por cima. Então, escrevia da colheita, escrevia da produção de leite, enfim. Aí ia lá, escrevia e apagava, mas esse apagar, e aqui tem muito, né? Eu já começo a trazer algumas coisinhas do livro, ele remete muito a histórias que se sobrescrevem, né? Que vão ficando os restos, porque quando se apaga, não apaga direito, né? Então fica lá um resto, e tem tudo a ver com esse livro, porque ele é inteiro, assim, né? Então tem N exemplos do palimpsesto dentro do livro, né? Então, eu trouxe, gente, porque eu não me aguentei, então minha apresentação está cheia de trechos do livro, porque eu grifei o livro inteiro, né? Então, aqui ele traz alguns exemplos de como ela traz o palimpsesto, né? Então, João também desenhava por cima e no ar, e com palavras, e nele mesmo. Uma garota de programa por cima da outra garota de programa, sem nunca individualizá-las, acabá-las, sempre faltando alguma coisa, calcando mais da próxima vez, quem sabe agora. Então, cheio de vírgulas, né, também aqui ela. E esse trecho que eu adoro, que ela fala da Mariana. A Mariana que conheci está por baixo desta de terninho, que era uma da foto, meio apagada pela Mariana de terninho. Então, ela fala das pessoas também se reinventando, né? E aqui uma curiosidade, que esse livro, ele é uma espécie de palimpsesto, porque a Elvira tinha muito essa mania, ela reescreveu o livro inteiro, ela escreveu a primeira vez, ela não gostou, jogou fora, e reescreveu, né, ele inteirinho, ela fazia muito isso com as obras dela. Bom, falando um pouquinho dos personagens, né, lá na página 186, ela fala, éramos 7, contei. Então, temos aqui os personagens do livro. A gente tem o João, né, que é esse personagem principal, que é esse cara meio besta, né, que tem esse discurso da transgressão, né, nele. Então, ele vai e conta essas histórias e é meio alienado, né, nesse ponto. Mas durante a história ele parece que vai um pouco refletindo sobre elas. A Lola, que é a esposa dele, né, traída, e a esposa dele, que começa de um jeito, o livro termina de outro, né, para quem leu aí até o final, e ela termina de outro, não, que é a forma da narradora contar a história também, e na visão da narradora, a história é mais sobre a Lola do que sobre o João, né, ela até escreve isso em algum momento. Tem a Mariana, que é a prostituta, né, que mora com a narradora, que ela tem muito esse papel, né, acho que de fazer um elo ali entre o João e a narradora, porque quando ele descobre que ela mora com uma prostituta, que ele se sente que pode contar as histórias para ela tem um filhinho, que é o Gael, que é um personagem assim, que eu acho que traz um pouco de humanidade ali para a narradora, porque ela tem um vínculo com ele, né, que sente saudade dele, pega na mãozinha dele, assim, e é isso, por isso que eu coloquei ele aqui, porque lá na página 186 ela também fala da Lória, mas eu acho que o 7º personagem aqui seria o Gael. Tem o Cuica, que é o amigo do João, né, que é o Carlos Alberto, que é lá da empresa, que é aquele homem realmente péssimo, que eu não tenho outros adjetivos para falar, mas que ele também tem um comportamento, né, muito parecido com o do João ali em vários momentos. Tem Lurien, que ela não fala nem se é ele, se é ela, embora ela até em alguns momentos fale, termina com o, né, fala o, mas não importa também, que é o vizinho que mora no prédio que a narradora mora, e que também tem um papel bacana aí no final, né? Ele parece mais bem resolvido, aí tem um papel importante na história. E, por fim, tem a narradora, que já falo mais sobre ela, mas só para deixar claro nesses slides, essas ilustrações não são eles, né? Mas são todas ilustrações da Elvira, de outros livros que eu peguei aqui emprestado para ilustrar, tá? Falando mais da narradora, né? Ela eu acho que é o que torna esse livro também um pouco mais difícil, porque ela não sabe de muita coisa, ela imagina muita coisa, então ela é completamente não autoritária, né? Ela vai completando as histórias como ela acha que deveriam ser,
as histórias do João. Então, muitas vezes você ouve lá uma história, você acha que é a narradora falando, não é o João que está falando, ele vai até certo ponto, ela até fala, ele não diz muita coisa, e ela deixa em aberto muita coisa para o leitor ter um papel mais ativo, né? Então, as palavras que ela mais fala é não sei, acho que, né? Então, alguns exemplos, né? Seria rápida de qualquer maneira, João tem problemas em fazer com que dure, não que ele tenha me dito, eu é que acho. É como eu acho que deve ter sido. Não tenho certeza de que essa conversa tenha de fato havido. Aí ela fala, eu gosto muito dessas partes, que ela cria várias hipóteses, né? Ela fala, as hipóteses acima são todas minhas. Então, é uma história muito difícil de você entender o que exatamente aconteceu, porque a mesma narradora, ela não tem a certeza. Ela fala, eu acho que é isso. E ela não tem nome também, né? Ela, em nenhum momento é dado nome para ela, e ela traz aí essa forma de contar. Eu tentei estruturar essa narrativa, né, porque é muito tempo da memória, e eu entendo que pode ficar confuso em alguns momentos, né, porque é como ela vai lembrando e é como ela vai contando, então é completamente não linear, não completo, tem muita coisa nas entrelinhas, né, quase tudo que está ali é uma visão da narradora e poderia ter sido de outra forma. Então, eu tentei estruturar aqui uma linha de tempo, só para organizar um pouquinho o raciocínio da história. Você também não sabe em quanto tempo essa história se passou, em nenhum momento, né? Mas você entende que tem algumas fases. Então, tem a primeira fase, acho que a fase principal, que é a fase do escritório, que é onde o João e a narradora se encontram, né? Nessa fase, o João já está separado, ele conta essas histórias e de coisas que ele não faz mais, né? Então ele não tem mais os encontros com as putas, e cada vez ele vai contando, vai aumentando um silêncio que para mim vai mostrando um pouco uma reflexão dele, né? A narradora nessa época ela está morando com a Mariana, e no final dessa fase do escritório aqui começam os spoilers, tá? Para quem não leu. Então, tem o episódio da Lola Cucuíca, que é o amigo do João aí, e a narradora, ela é testemunha desse episódio, né? Uma parte dele, pelo menos, porque o João até tenta fazer com que elas se relacionem ali, ele e a esposa dele, para ela e a esposa dele, por questões profissionais, né? Então, isso aqui tudo acontece na fase do escritório. Mas tem o antes, que o antes é quando, de fato, acontecem as histórias com as putas, né? O João e a Lola eram casados, a narradora, ela estava com o arquiteto, lá com A maiúsculo que ela fala, eles têm lá aqueles sonhos de apartamento, de decoração, de reformar a editora, e tem lá todas as histórias com putas até a última, que é quando a Lola descobre, né, o quanto ela foi traída, e ainda tem o antes do antes, porque às vezes ela vai tão longe na memória inventada dela, na narrativa dela, que ela fala do noivado do João e da Lola, da infância do João, tudo imaginado ou inventado, ou que ela pega nuances das histórias e conta. E aí tem todo o depois, né, que é João, ele já está no apartamento da narradora, porque depois ele vai morar lá, ela vende para ele o apartamento, e ele começa a desenvolver uma relação ali de afeto, não fica claro o que é, com o Nurien. A Mariana, ela vai para o Recife, vira motorista, né, deixa a profissão ali dela, e a narradora, assim, continua a vida dela com altos e baixos, porque ela fala muito dos baixos dela, né, de falta de dinheiro e tal, mas depois ela até fala, depois melhora, então dá a entender que ela fica bem, e ela fica amiga de Lurien, ela vai no apartamento de vez em quando, e é nessas idas no apartamento que ela vê o depois do depois, que eu estou chamando, que é quando acontece as mortes ali do final do livro, já spoiler total. Enfim. E aí fica mais complexo ainda, porque a Elvira fala muito dos caminhos, né? Que é tudo aquilo que poderia ter sido e não foi. Então ela fala muito dessas possibilidades das pessoas. Basicamente, nessa linha do tempo, que eu tentei estruturar aqui como eu entendi, é um tempo que quase todo mundo na história se transforma, né? Então a narradora se transforma, ela vai percebendo que em alguns momentos ela era boba também, assim, e vai revendo alguns conceitos dela. O João vai refletindo ali também.
a Mariana muda, quem não se transforma muito é o Carlos Alberto, o Cuíca lá, e o Lurien, que já era bem resolvido, né? O Lurien lá, o Lurien. Também, aqui explicando um pouquinho, acho que até porque que algumas pessoas param, né? A forma muito desse livro, para mim, ela ajuda a contar uma história, né? Ela marca esse ponto de transformação. Então, o ritmo do livro, você vai do início, assim, até da página 1 até um bom tanto, com muita rotina e repetição, né? Que são as idas e vindas do João, que ela fala muito, as idas e vindas dele. Até, para mim, na página 146, que é quando ela até começa com as pernas cruzadas da Lola, que é a cena do iate, que tem ali. Para mim, depois dali, essa é a minha sensação, tá, gente? Foi eu que fiz. É um turbilhão de fatos. Foi até que a Cláudia falou, gente, que final, né? Porque realmente acontece um monte de coisa. É vingança, consciência, a mudança das pessoas e as mortes, né? E o fim. Então, ele tem esse ritmo meio diferente aqui, o livro mesmo. E acho que uma coisa que vale a pena dizer também, que eu acho muito legal, eu gosto, tá? Diz que eu vira faz, que às vezes ela dá um zoom muito grande em algumas coisas, né? Umas coisas bem detalhe do detalhe, né? Então, logo na primeira página, ela foca nos objetos que caem, ela fala da garrafa long neck, depilação na virilha. Lá nas últimas páginas, ela dá um zoom naqueles surfistas que estão vendo a cena ali que estão vendo, não, estão no campeonato de surf, enquanto do lado está acontecendo a cena da morte. Então, ela vai dando, às vezes parece que ela se desinteressa do motivo central ali do livro, mas eu acho interessante. E aí, falando das idas e vindas, né, ele tem, eu acho que ele tem um propósito, né, ele é um texto pendular, que o João vai sempre, o João volta. E ele marca sempre assim uma estagnação do João, né? Mas também essa estagnação que vai gerando, depois de tantas idas e vindas, um processo de mudança, né? Então, acho que elas refletem aí um padrão do comportamento masculino, toda essa rotina, uma possibilidade de transformação também que acontece, uma possibilidade, é um caminho. Então, aqui uma outra frase. Aos poucos, o programa, por ser sempre o mesmo, muda. E quando me conta, o próprio contar, aos poucos, também muda. No final, é esse assunto daquilo que conta, essa mudança. Ela dá a entender que, quando ele vai contando, cada vez ele vai ficando mais em silêncio, ele já não vê a coisa daquele mesmo jeito, né, enfim. Mas é fato que o João, né, ele tem essa dificuldade com afeto, né? Então, aí falando um pouquinho mais da forma dela neste livro, né? Eu até disse que a forma dela não é engessada. É um livro sem capítulos, mas tem espaços, né? E esses espaços, também acho muito legal, eles marcam uma mudança de sentido, né? Então, alguns exemplos. Ela acha isso absurdo. Lola acha legal. Todo mundo diz que depois melhora, depois não melhora. Então, ela faz muito isso, né? Quando ela vai dar um espacinho, ela troca ou continua com um sentido diferente a passagem. Tem muito humor, eu dei umas risadas, assim, embora não seja tão alegre esse assunto, né? Mas ela tem muita oralidade, né? O jeito que ela fala, e a gente vai conhecendo, criando as histórias pelas entrelinhas. Então, aqui um outro exemplo, né? Em como ela fica ou não fica nessa vida que João considera ser dele por direito, e que ele considera ser melhor do que muitas, porque ele não se impede, não obedece regras, porque ele é um fodão, não é. E aqui também ela faz os objetos caindo até lá, então tem muito dessa coisa da oralidade. Ela tem essa linguagem própria, fala de perto, às vezes de muito perto, tem duplos sentidos, duplos caminhos, então ela fala assim, isso foi o que aconteceu, ou não, foi isso aqui. Então, também são uma forma que vai trazendo essa coisa da memória ou da suposição para a narrativa. Não vou ler esse aqui, mas é o da Long Neck, que eu acho muito bom, que ela fala da Victoria Fake, do feminismo. Vou pular para passar mais rápido. E ela tem muita atenção aos detalhes, muita ironia também nos detalhes, né? Tipo, o arquiteto com A maiúsculo, aí a Valquíria louca, que é a pessoa que fica com o arquiteto lá depois, quando ela se separa, com minúsculo.
Então, tem todos os detalhezinhos aqui. E, para caminhar assim, para o encerramento, eu estou correndo aqui, gente, mas falar um pouquinho dos temas que ela trabalha. Né? É legal, eu, gente, já ouvi muita coisa dela, ela fala que você lê um livro dela, você leu todos, ela fala, todos os meus livros são iguais, todos falam de vazio, solidão e morte. Sempre tem uma morte nos livros dela, né? Eu já li alguns, sempre tem ali o elemento, e normalmente eles trazem, né, personagens à margem, um ato de violência, laços incomuns, né, uma sociedade decadente. No caso desse livro, tem a história da editora ali, que está falindo, tem, né, enfim, várias coisas. E eu acho, sim, que esses são temas que estão presentes, né, na obra dela, mas eu não acho que todos os livros são iguais, pelo menos não os que eu li. Né? Então, acho que eles são diferentes, vale a pena ler. E eu acho que, de fato, esse livro, ele tem muito a questão da solidão e do vazio, principalmente, né, porque o João, ele está sempre ali procurando alguma coisa, né, nos programas, com as garotas de programa, né? E ele não sabe o que é, ele acha que é aquela coisa da transgressão, mas, ao mesmo tempo, não é, né? Então, ele fica procurando, aparentemente, pelo grupo, né? Pelo grupo, para se encaixar nesse grupo masculino, dos homens, né? Então, tem que ter alguns exemplos. João conta o que conta nesses outros dias, e fala mais do que está em torno do programa do que do programa em si. Né? Aqui fala que os caras, né, os autores da casa, lá da editora, esnobam ele, porque ele é um cara de TI, sinônimo de não intelectual, não criativo, tudo verdade, mas não esnobo, porque não gostaria, não porque eu não gostaria, mas porque eu não posso. Essa é a narradora falando, ainda se sentindo menor do que ele, né? Aí concordo que há coisas que podem ser encontradas nos programas com as garotas de programa. Essas coisas, então, que ele acha que existe, que quer encontrar, são os motivos dele perder o olhar na janela fechada do escritório em Botafogo. Então, tem uma melancolia, né? E aqui ela fala claramente que ele quer pertencer a um grupo, fazer parte de algo. Né? Então, o que parece que ele busca é um afeto ali, o vínculo, é uma coisa bem que talvez traduza esse vazio, essa solidão que no fim ele tem. Né? Então, eu acho que essa temática que a Elvira diz que tem no livro está aqui também. Mas eu acho que fica muito claro que tem também, este livro especificamente, ele traz muito de toda essa cultura patriarcal, né? Até aí a invisibilidade da mulher, a desumanização, né? A falta de conexão emocional. Então, o João ele não consegue ter vínculo e afeto com ninguém, nem com o filho dele, né? Só no final que ele começa a mudar um pouco. E aí isso está recheado de exemplos no livro, né? Ele não consegue enxergar a Lola, até ela fala que a Lola para ele existe pelo negativo. Quando ele pensa na separação, que ele pensa na Lola, né? Então tem muito disso. E esse trecho, gente, que é sensacional, né? Que ele fala, esse é mais longuinho, eu vou ler, mas ele fala, quando ela aponta para ele ali no começo, quando ela ainda é meio boba, fala, meio boba que eu digo assim, tá ali na onda dele, né? Porque tem uma hora que ela tá na onda dele, depois ela vai se ligando e fala, ela aponta que ia vender, né? Buceta é a mesma coisa que vender o bíceps. Isso gera um choque nele, né? Para ele, a comparação produz o efeito contrário, aponta sua fragilidade. Porque uma coisa é ele discorrer a partir da posição de macho sobre um eventual poder feminino. Ele, bem firme, discorrendo paternalisticamente sobre a possibilidade do poder de uma prostituta. Pois ela tem algo, isso é ele falando, pois ela tem algo que é desejado e pago pelo homem. O olhar vago, que é quase sinônimo de inteligente, é a expressão paternalista. Outra coisa bem diferente é ele se ver igual à prostituta, ele a venda, ou seja, seu bíceps buceta. Nunca mais volta ao assunto. Eu não sei se com Lola ele volta. Se tiver tentado com ela o que tentou comigo, é possível que incorpore minha comparação bíceps-buceta na sua lenga-lenga. Deve ter sido engraçado. Ele atuando uma suposta igualdade que jamais sentiu. Aqui é todo o discurso, né, realmente, que pega nesse livro, eu acho que em vários momentos, que há até da invisibilidade da mulher, enfim. E aí, eu tenho uma curiosidade de falar, que eu falei que eu ia ter curiosidade, né, e a Andrea, a Sheffer, acho que mandou no grupo um texto bem legal aí sobre
a relação desse caso com o caso lá da Rádio Novelo, da Vanessa Bárbara, e quando eu estava lendo o livro Kafkiano, inclusive o pós-fácil, ele é do André Conte, que é um pivô, né, desse episódio, e aí eu descobri que ele é editor desse livro, e aí na hora eu já tinha lido o livro, já sabia que ia apresentar, nem mandei no grupo, falei, nossa, que paradoxo, né, porque é um livro que realmente traz uma proximidade muito grande com aquele assunto. Mas, assim, não vou entrar na discussão daquele caso, porque eu acho que ele é muito polêmico. Enfim, o texto dele é um texto bom, inclusive, que está no final do Kafkianas, que ele fala muito, inclusive, da Elvira, da amizade que ele tinha com ela e tal, mas me gerou aquele desconforto. Eu falei, nossa, que paradoxo. Enfim, é isso. E aí, caminhando para o final, gente, eu acho assim, fica claro, por talvez de maneira não óbvia, que a Elvira ela não gostava de falar sobre isso, inclusive quando ela é perguntada, é um assunto que ela evita, mas ela tem um feminismo muito forte, né? Então é um feminismo não didático, porque ele aparece muito pelas escolhas que ela faz. Então, quando o João pensa nos papéis da mulher, que ele ironiza, para o João só pode ter 3 papéis: a esposa, a lésbica e a puta. Né? Então, para o João, é tão simples quanto isso. Né? Eu não vou ler, mas aqui tem trechos que ele traz bem ali, a esposa, né, no clube, aquela que só sorria, aquela coisa meio de esposa troféu, a lésbica, porque ele pressupõe que a narradora é lésbica, e ela não disse assim, né, mas não importa, ele pressupõe por conta do comportamento dela, da forma como ela se veste, da forma como ela... E aí ele acha que por isso ele pode contar as histórias para ela, porque ela é mais próxima que tem ali de mulher, porque ela tem raiva, porque é mais próximo que tem de homem, então ela tem aquela raiva do mundo que só... Então ela só pode ser lésbica. E a puta que, né, para ele é isso, que tem até um padrão ali físico, tem a história que ele julga ali, já não leva muito a sério algumas coisas que são faladas, enfim. Só que o que acontece é que na narrativa da Elvira, nenhuma dessas mulheres é tão óbvia. O que acontece é que os homens são óbvios, né, nos livros dela. Normalmente nos livros dela, os que eu li, os homens são bem óbvios, né, nos livros dela. E as mulheres não, elas sempre têm mais camadas. Então, a Mariana, por exemplo, ela joga RPG com os vizinhos, ela faz a faxina, ela cuida do gaio, ela está estudando inglês, ela depois muda de carreira. Então, a esposa, nem preciso dizer, toda a reviravolta, né, que ela faz nesse livro, e super autossuficiente e vingativa, inclusive, né? E a narradora tem várias camadas que ela mesma fala ali no livro. Então, as mulheres no livro, elas não são óbvias, né? Quem são os homens é que são óbvios. E aí eu caminho para o meu, né, último slide aqui, penúltimo, na verdade, que eu fiquei refletindo depois da minha segunda leitura, no final, sobre os destinos dos homens aqui, que a Elvira trouxe, né? Então, quando eu li a primeira vez o livro, eu fiquei assim, com esse choque que a Cláudia estava com o final, falei, nossa, que final, assim, um monte de coisa, né? Mas eu fiquei ok com esse final, né? E aí o Cuíca, que é o Carlos Alberto, ele mostra que ele continua péssimo até o final do livro, ele não muda, não vai mudar, né? Então, ele até tem uma frase lá no final, que quando ele vai para a casa de praia, ele continua convidando os panacas, que ainda precisam ganhar dinheiro e aguentar a família, a cidade grande, a passar o final de semana com ele para comer ostras, e os comentários infindáveis do post dão às ostras mais de um sentido, né? Então, ele continua falando de mulher, sendo fanfarrão, que vai falar e tal. E aí ele tem aquele final trágico, enfim. E o João, ele vai um caminho aparentemente um pouco diferente, né? Porque ele começa ali a ter aquela reflexão, não é que o João seja legal também, né? Ele vai tendo essa reflexão, parece que vai percebendo, e aí fica mais a dele, uma vida mais íntima, mais não precisa, né, aquela coisa do grupo, de mostrar que está
que está fazendo os encontros com as garotas de programa nem nada. Mas eu fiquei, nessa minha segunda leitura, pensando se poderia ser diferente esse final do João, né? Mas ele até, e aí, assim, depois no meio das minhas duas leituras, eu li um livro da Bell Hooks aqui de masculinidade, ela fala que, e eu não tinha reparado nisso, né, que é muito difícil você ver num filme ou num livro essa questão de quando um homem começa a melhorar emocionalmente, normalmente ele morre. E aí ela fala, a cultura popular nos oferece pouca ou nenhuma imagem redentora de homens que começam emocionalmente mortos, o que é uma forma, né, assim, de certa forma, de permanecer ali essa cultura patriarcal, né, ou seja, os homens não podem também mudar. É meio polêmico esse último slide aqui, mas eu fiquei pensando nisso, só que eu acho que a Elvira, ela resolve pela questão dos caminhos, né? Então, ela deixa claro que ele poderia ter escolhido diferente, ele poderia ter vivido N outras vidas, né? Então, eu gosto disso também no texto dela, embora ela deixe realmente tudo em aberto, né? E aí é isso. Então, ela até coloca, ele devia ter escolhido, não mentido para ele mesmo e para Lola, mas escolhido. Isso é o que ele queria? Vivesse, então, o isso, né? É isto. Eu deixo aqui meus extras, né? Inclusive essa entrevista que eu não consegui passar aqui, infelizmente, mas depois eu mando o link. Super recomendo para quem gosta de Kafka, ler o Kafkianas, porque ele é muito curtinho de ler, muito gostoso, e ele tem esse prefácio e pós-fácio que falam mais da Elvira. E tem uma outra entrevista dela bem legal aí do Paiol Literário, tem um monte de coisa, na verdade, sobre ela, né? Acho que não tanto quanto ela mereceria, mas tem muito conteúdo aí, tá? Muito obrigado, Ana. Você falou de menos. Foi uma apresentação muito legal e tenho certeza que a gente vai ter um debate ótimo agora. É o Alexandre Camilo. Vai lá, Alex, por favor. Boa noite, gente. Eu li o livro e, assim, uma coisa que me impressionou, que ficou na minha cabeça, é que, de alguma forma, ela viveu parte ou tudo aquilo, sabe? Não sei como, ou alguém muito próximo dela. Porque tem muitos detalhes que são muito específicos, só de quem morou ali, ou viveu aquilo, ou conheceu muita gente ali, sabe disso. Eu sou carioca, então, e mesmo sendo carioca, não é todo carioca que sabe daquilo. Então, por exemplo, a questão do Yacht Club, do amigo que tinha uma casa dentro do iate. Isso é verdade, tá? Existe gente, por exemplo, inclusive gente que mora em São Paulo, como eu, que ainda mantém uma casinha lá no iate para ter um lugar para ficar quando vai para o Rio. Agora, é uma coisa muito específica que é muito raro alguém saber disso, assim, não é tão comum. A outra coisa é a questão da Xerox. A Xerox era um grande empregador no Rio de Janeiro. E era um empregador muito típico do personagem que ela criou ali, sabe, aquele homem de sucesso, mulherengo, com pouca coisa na cabeça, e que, assim, um grande vendedor, sabe? E isso era basicamente o perfil, o arquétipo de pessoas que trabalhavam na Xerox no Rio de Janeiro. Eu, inclusive, conheci um que era muito próximo de mim, que era o João, entendeu? Era muito parecido. A outra coisa é a questão da Marquês de Olinda, da rua. Ela é uma rua, embora conhecida, ela não é uma rua óbvia, não é uma rua emblemática do Rio de Janeiro. Só quem viveu ali, ou trabalhou ali, ou de alguma forma vivenciou aquela rua, sabe disso. E ela falou tanto daquela rua, é uma rua cara, porque eu morei ali perto, né? E ela fala, inclusive, do hospício no final da rua, que não existe, deve ter uns 20 ou 30 ou 40 anos. Ou seja, é uma pessoa que viveu muito ali e há muito tempo atrás. E aí eu fiquei na cabeça pensando o seguinte, pô, essa mulher, essa Elvira, ela deve ter vivido uma boa parte dessa história de alguma forma, ou ela mesma, ou alguém muito próximo dela. É isso, não sei se alguém sabe alguma coisa disso. Ela viveu, sim, ela viveu no Rio, depois ela mudou para São Paulo, né? Inclusive, eu acabei de comentar que ela fala da Kilt, né, gente? Eu não conhecia a Kilt, que eu mudei para São Paulo depois, mas ela fala da boate ali e tudo. Mas essa é uma história que ela viveu, inclusive a narradora ali é ela,
no filme, no livro, ela vai juntando esses pedaços. Mas ela morou no Rio, sim, acho que é tudo muito próximo dela. Muito obrigado, Alexandre. Agora a gente tem a Cláudia Dias. Ana, adorei a apresentação. Eu fiquei mesmo empolgada só no final do livro. No começo foi, acho que a escrita dela eu achei muito interessante, como ela constrói os trechos. Aquilo me chamou muita atenção, né? Eu ainda estava lembrando que, acho que durante a minha pós, ela foi fazer uma palestra na faculdade e ela falou que ela escrevia, ela ia para uns cantos perdidos, ficava lá escondida, escrevia, e depois ela deletava e começava tudo de novo, né? A construção me chamou muita atenção, como eu falei, porque a história eu não estava conseguindo pegar, porque é uma história meio comum, né? Mas no final, eu falei assim, gente, que final é esse? Como assim os caras morrem? Né? Parece que ela se vingou, né, desses caras meio sacana. Já que está falando de lugares, ela fala Love Story, né, aqui em São Paulo. E eu lembro que quando eu fazia a graduação, eu descia na República e subia para a Consolação, porque eu estudava na Consolação, no sábado, 7 horas da manhã. E ali estava fervendo às 7 horas da manhã o Love Story, e eu subindo para ir para fazer aula, ter aula, né? A contradição. Muito obrigado, Cláudia. Eu cheguei em São Paulo em 2006, né? Ou seja, bastante antes da pandemia. E a Love Story era um lugar bastante conhecido, assim, enfim, de todo mundo em São Paulo, né? E uma das coisas que chamava muito a atenção, ele era frequentado por muita gente. E uma das coisas que, assim, atraía muito as mulheres para lá é que as mulheres não pagavam, né, para entrar. Só que, assim, normalmente, e era frequentado por prostitutas também, né? Justamente por estar no centro lá, etc. E assim, eu conheço casos de mulheres que gostavam de ir lá, mas assim, elas chegavam, e aí, se alguém fosse conversar com elas, a primeira coisa que elas falavam é, eu não sou puta. Para deixar bem claro que ela só estava lá aproveitando a entrada grátis na Love Story. Aí eu acho que ela terminou ou durante a pandemia, foi encerrada, né? Ou durante a pandemia, ou logo antes da pandemia também. E a Kilt também, eu acho que foi uma vítima da pandemia. Eu acho que ela acabou mais ou menos nessa época também. Mas eu não tenho certeza. Se eu não me engano, ela ficava num castelinho muito brega na Augusta, assim. Eu não tenho muita certeza disso, mas eu tenho um pouco essa impressão. De repente, a Andrea pode, com seu conhecimento mais paulistano do que o meu, falar sobre isso. Vai lá, Andrea. Ai, gente, eu ia falar isso. Bom, primeiro, Ana, super indicação, né? Aqueles livros assim, que se não fosse pelo clube, talvez eu não lesse. E quando eu li, achei demais, gostei muito, achei muito diferente o jeito que ela escreve. Não conhecia a Elvira. Por causa do livro, fui pesquisar várias coisas sobre ela, achei fantástico, né? Fiquei até chateada de saber que ela já tinha morrido. Falei, poxa, como que eu não conhecia essa pessoa antes, né? E eu acho que foi uma escrita muito diferente, é uma aula bem bacana para a gente que quer escrever, né? Olha quantas possibilidades de escrita, né? Isso totalmente dentro da cabeça da narradora, né? O tempo todo com os cacos do que ela ia ouvindo dele. Então, isso eu achei muito bacana. E uma coisa que eu gostei muito no livro foi justamente essa parte da ambientação, dela falar tão bem do Rio de Janeiro e de São Paulo, aí no meu caso, como eu conheço todo aquele lugar, porque eu cresci no centro, morei no centro até os anos 2000, né, até o começo de 2000, e é tudo do meu universo, né, aqui eu ficava na Nestor Pestana, né, e era um lugar assim... que todo mundo queria ir lá para ver como é que era, porque tinha show de sexo explícito, e não eram todas as casas que tinham, né, esse convite, né, para ver o show. E tinha essa questão, que mulher não pagava para entrar, mas toda mulher que estava lá dentro era uma possibilidade.
Então, se você estava lá dentro, você ia falar, olha, não, eu não faço programas, né? Porque era assim. E a Love Story também. A Love Story, ela teve 2 momentos, né? Eu morava lá também, eu morava no Copan, então eu via ia para aula no sábado de manhã, via toda a galera saindo, indo, bombando ali, mas ela teve 2 momentos. Ela teve um momento que ela era só uma boate, também, que tinha muita garota de programa, e ela teve um segundo momento que era um lugar mais GLS, né? Que na época era só essa sigla, né? Só, então, aí também tinha esse ponto. Eu acho que ela fechou mesmo um pouco antes da pandemia. Porque aí... Andréia, ela era 24 horas, não era uma coisa assim? Então, não era 24 horas, mas ela, digamos assim, qualquer pessoa que aparecesse lá não era impedida de entrar, ela não estava fechada. Mas, por exemplo, durante o dia eles estavam limpando, jogando balde de água, mas se a pessoa quisesse entrar e pedir um uísque, ninguém ia falar, não, estamos fechados, né? Não, era bem assim. Ó, André conhece bem. É muito lugar do centro, assim, de uma, sabe, de uma época que eu acho que agora não tem mais, assim, esses lugares desse jeito, sabe? A coisa virou muito mais. Eu é acho uma que época muito... pré-internet, né? As pessoas não marcavam encontro pela internet, as pessoas iam nesses lugares, então... Eu acho que muito ostensivo hoje não existe mais. Não tem, assim. Que fica assim, você já sabe que aquele lugar é para isso, né? Mas então, acho que uma coisa bacana do livro é essa ambientação. Para quem conheceu o lugar, né, ou quem não conhece, mas ela descreve de um jeito que você se sente no lugar. Você tem a atmosfera daquele lugar, né? Quando ele vai lá no lugar que só tem uns quartinhos bem ruins, né, que dá para ouvir o quartinho do lado, você consegue visualizar aquilo, né? E eu acho muito interessante quem consegue escrever com uma ambientação que te transporta mesmo para o lugar, né? Aquela ideia que a gente fala que ler é viajar, esse livro tem muito isso. Você sente a opressão da sala da editora que ela tá lá com ele, né? Você sente o cheiro do cigarro apagado no copinho que eles ficam bebendo uísque cowboy lá. Sabe essas coisas? Assim, achei fantástico. É uma mulher realmente que, né, escreveu de um jeito muito diferente. Pode falar aí, José. Eu também, assim como a Cláudia, eu gostei mais do final do livro. Durante o livro, me lembrou muito outro livro que nós vemos aqui, que foi Canção para Ninar Menino Grande, porque eu achei, assim, repetitivo. A Ana mostrou aqui que tem uma razão para isso, né? Mas eu achei repetitivo. Lá ele ia para uma cidade, conhecia uma mulher, meio que desgraçava a vida da mulher e ia para a próxima. E aqui era uma prostituta, outra prostituta, sempre contando as histórias dele, né? E muda também, até a mudança de chave foi parecida nos dois para mim, porque lá foi quando ele conheceu aquela amiga lésbica num bar, eu acho, e aqui foi no momento ali que a narradora conhece a Lola e depois o João conhece o Lucien, né? Aí, nesse momento que tem essa virada para mim, que eu começo a gostar mais do texto. Eu tenho só 3 comentáriozinhos assim, se a Ana puder me responder. Eu lembro também aquele do Jefferson Tenório, qual é o nome dele mesmo? O Avesso da Pele. O filho está narrando ali, né, escrevendo uma carta. Aí, quando ele vai inventar, ele avisa no texto que ele vai inventar. Tipo assim, uma cena dos pais dele quando estavam se conhecendo. Aí ele inventa ali, ele fala isso no texto. Aqui, essa narradora, ela fala isso que inventa, porque isso foi uma dúvida minha. Durante o texto parecia que ela era... só estava contando o que ela tinha ouvido, depois ela parecia onisciente, e agora você falou que ela inventava também. Eu queria só saber se isso está explícito no texto ou não. E 2 detalhezinhos, só umas picuinhas minhas mesmo, uma dúvida para os escritores em geral aqui. Eu achei que ficou repetitivo também, ela, em vários momentos da narrativa, ela dizia assim, porque na época não tinha tablet, porque na época não tinha redes sociais, na época não tinha YouTube, não tinha celular de câmera, vários momentos ela foi pontuando isso. Aí eu achei que meio que isso acaba datando o texto 2 vezes. Data o texto do momento da história, da narrativa ali, e data o texto do momento da escrita dele, né, do momento que foi contado. Aí eu pergunto a vocês, o que vocês acham sobre isso? Vocês acham interessante ou só colocar assim? Porque quando a gente lê assim, um clássico do século XIX, do século XVIII, ele não fica dizendo o que não tinha na época, ele simplesmente conta como era na época, a gente sabe ali o tempo da
da narrativa e bola para frente, né? Será que se ela simplesmente tivesse colocado, isso aconteceu nos 80, nos 90, não precisava ficar pontuando tanto o que não tinha na época? E o outro, só uma curiosidade que a Ana pontuou aí sobre a long neck, que ela dá esse zoom, eu nunca ouvi aquela garrafinha ser chamada de mini saia, vocês já ouviram? Eu sempre ouvi Romarinho no Rio, na época eu morava no Rio, inclusive concordo aí com quem falou também sobre essa ambientação, que é muito legal, eu morava em Copacabana, ia muito a Botafogo, e esses dois lugares são citados na obra, é muito interessante a gente se sentir ali, quem conhece, eu acho que tem outra experiência, quem conhece São Paulo, quem conhece o Rio tem outra experiência. Ah, Muito obrigada. obrigado, José. Eu posso comentar aqui só eu não sou a especialista aqui para dizer da questão da invenção, mas quando eu até falei inventado, é uma coisa, para mim, é meio da memória dela, que tem algumas nuances ali, que ela completa, né, do jeito que ela acha que deve ter sido, né? Então, não é uma invenção também má, né? Não, ela completa do jeito que ela acha, uma invenção, porque ela não tem todos os fatos. E falando da questão da temporalidade, nessa entrevista até que eu mandei, ela conta um pouco da história desse livro, que realmente, assim, é uma história que ela viveu quando ela era muito novinha, tipo a história do escritório, que tinha o cara no escritório, então ela foi a narradora, e tinha o cara que ela, né, até achava o cara bonitinho lá, só que ele não dava bola para ela, ele contava as histórias, e aí ela foi vendo como ele era bobo também, mas e o tempo passou muito tempo. E aí quando ela estava aqui já em São Paulo, ela encontrou uma outra pessoa que começou a falar de encontro com prostitutas, e aquilo veio tudo muito à tona para ela. Então ela conta, é bem legal ouvir ela contando essa história. E ela falou, e aí quando ela não pode mais, ela sabe que ela tem que parar para escrever. Então foi como ela veio à tona nesse livro. Então eu acho, de fato, que quando aconteceu a história, quando ela contou, tanto que ela no começo do livro fala, acho que aconteceu isso, não sei há quanto tempo, tem muita distância de tempo, essa é a minha leitura, né? E eu nunca tinha ouvido falar de mini saia também, mas eu achei legal. Eu achei bem legal essa parte. Gente, sabe que eu acho que mini saia não é bem uma long neck. É uma coisa que era uma meia cerveja que tinha antigamente. Era como a garrafa de cerveja, só que baixinha, sabe? Tinha muito isso. Normalmente para quem ia beber sozinho, né? E não achava que não ia beber muito, ao invés de pedir a garrafona, pedia essa pequenininha. Eu acho que é mais essa garrafa que ela se refere. Eu acho que é uma garrafa que em São Paulo era conhecida como caçulinha, se eu não me engano, essa daí. Inclusive, é uma garrafa que eu comprei algumas quando eu fazia cerveja também, porque ela é mais fácil, assim, de armazenar do que a outra, né? A ampola é a padrão, né? E aí a long neck, na verdade, ela é uma ampola diminuída, né? Que ela tem mais ou menos o mesmo tamanho do pescoço, por isso que ela é long neck, né? Do que ela é mais prática, na verdade, também para armazenar. Agora a gente tem o Alberto. Eu acho que tem um especificamente, que eu acho que isso tem a ver com o tratamento do tempo também, de como poderia ter sido, especificamente com o celular, né? E tem aquele episódio da Lola, né? Com o Carlos Alberto, com o Cuica, né? Que tempo depois, ela lembrando, ele disse que se tivesse o celular, ela tivesse tirado a foto, e no final ela conversa com a Lola e não tem essa foto, né? Então, eu acho que isso tem a ver com também com esse jogo da atemporalidade que ela faz, né? Isso acontece muito com o livro. Por exemplo, depois que eu vou dar spoiler, tá, gente? Depois que o Cuica morre, no trecho seguinte, né? Num trechinho logo depois, ela volta a história, quando eles estão indo para lá, para Saquarema, né? Eu adorei o livro, quer dizer, eu adorei o livro até quando eu desisti de não largá-lo mais, porque foi muito difícil no início, por conta dessa história que vai se armando, né? É interessante que eu acho que ela coloca uma complexidade numa coisa que é meio banal estruturalmente, ou a gente pensando como leitor,
esse narrador é confiável ou não é confiável? Essa narradora mesmo sempre duvida, né? Sempre fica pensando, não que duvidasse, mas vai colocando outras possibilidades, né? Tem uma hora que ela fala de 4, a mesma coisa se fosse desse jeito, se fosse desse jeito, e desde o início do livro. Isso foi me deixando um pouco assim, o que está acontecendo aqui, né? Então, eu acho que ela complexifica. Ela mesma é uma... O relato ele vai se estruturado através dessa desconfiança, dessa dúvida, né? Ela complexifica mais. A narradora não precisa dizer que não é confiável, né? Ela mesma duvida, ela mesma tem que completar o relato do relato, que na verdade é um relato do relato, né? Muitas vezes do que o João conta e que ela precisa completar, né? E só para terminar, porque eu não sei se vou voltar, da transformação, que você adorei a apresentação, maravilhosa, né? E você falou da transformação, né, dos personagens. Eu acho que a transformação maior que ocorre com as mulheres, isso até ela coloca no final, é elas se tornarem invisíveis, né? Que as putas não eram nada para ele, né? Eram coisas que ele ia colocando uma em cima da outra e no final não sobrava nada. Não tinha lembrança de nenhuma. E também da narradora, porque ela estava ali só para ouvir, ela mesma dizer, eu não era nada, né? E no final, não. No final, ela se transforma, ela se viabiliza, se visibiliza, assim como a Lola também, né? Então, acho que essa maior transformação é essa. Camila, agora. Boa noite. Está me pegando muito mais por conta da ironia da narradora com relação a esse personagem. Eu acho que esse personagem é intragável para mim, assim, não consegui entrar muito. E também eu acho que a própria estrutura, e era uma dúvida que eu tenho, porque eu peguei umas 3 entrevistas da Elvira, ela falando que ela não se considera escritora, né? Ela diz que é alguém que escreve. E quando ela vai se identificar, ela se identifica como jornalista. Talvez por ela trazer essas histórias que são reais, né? Ela traz isso para a ficção. Mas eu penso que o gesto da estrutura é uma estrutura opaca, no sentido de ser um gesto ficcional, que é muito diferente de uma transparência e de uma limpidez que é do jornalismo. Aí eu queria te ouvir, Ana, o que você acha assim, dessa influência do jornalismo na obra da Elvira, que você conhece também outros livros da Elvira? Assim, o que eu posso dizer aqui é que ela trabalhou em grandes redações, né, de jornal e tal, e ela se identifica muito. Uma entrevista que eu vi ela falando assim, que quando ela vai num hotel, ela fala que é jornalista, fala que é escritora, é muito pela questão de as pessoas não olharem para ela e falar, ela é escritora. Tipo, é muito para não fazerem mais perguntas. Mas eu acho ela muito literária, assim, muito. Eu acho que ela pode escrever fatos reais, né? Quando você fala, é autoficção, não é de jeito nenhum. Para mim é muito. O jeito que ela escreve é tão literatura que por mais que sejam fatos reais ali que ela tá trazendo, eu não tenho também essa capacidade técnica, acho que o Fernando vai falar, também pode ajudar, mas eu vejo muito distinto do jornalismo, embora sejam fatos reais, né? Vai lá, Kátia. E eu só queria falar que as pessoas sempre criticam quem compra livros pelas capas e pelos títulos. Eu uso os dois, porque eu não leio sinopse. Então, se a capa não for bonita e se o título não me agradar, ou então se alguém me indicar, eu não vou comprar. Então, esse livro não seria um livro que eu compraria, porque eu não achei a capa bonita, não consegui gravar o nome, o título até hoje, toda vez eu tenho que olhar, não consigo falar palimpsesto, tá? Então, eu tenho que ler. Então, assim, não era um livro que eu leria. Mas eu acho assim que foi o livro que eu mais gostei até agora, dos livros que eu estou lendo. Achei a escrita dela assim, bem direta, gosto. Eu achei ela bem... assim, parece que do jeito que ela coloca todas as situações, ela consegue colocar importância em tudo. Eu acho que o linguajar dela mesmo, ela conversa com a gente, pelo menos eu entendi, eu achei que ela estava conversando comigo, com o leitor, então isso envolve a gente no livro, mas não faz ser um livro fácil de ler. Eu gostaria de agradecer, porque se não fosse o clube, eu realmente não teria lido.
Eu acho que o que mais se destaca nesse livro é, de fato, a questão da narradora e a voz narrativa, né? Eu acho que não tem, assim, grandes enredos. Quando a gente percebe alguma reviravolta, ela acontece bem no final, né? E na verdade, o livro é ela tentando entender esses personagens, né? E assim, como ela não tem muitos dados sobre esses personagens, então ela acaba falando mais sobre a maneira como ela vê eles. E falar sobre a maneira como ela vê eles, na verdade, é falar sobre si mesma, né? Eu estava vendo aqui, esse livro foi lançado em 2016, né? E ele tem todo esse debate sobre o que de fato aconteceu, sobre como eu encarei o que aconteceu, sobre como eu estou relatando o que aconteceu, enfim. Ela está fazendo aquele debate que já é um debate bastante clássico na literatura sobre a ficção e a não ficção. Eu nem diria verdade, eu nem diria realidade, assim, porque a ficção ela tem a sua verdade, ela tem a sua realidade também, né? Então, para ser bastante honesto, assim, eu acho que até mais ou menos essa época cabia um debate como esse. Eu acho que hoje em dia já não cabe mais. Você ficar forçando os limites entre a ficção e a não ficção. Isso porque a gente tem o fenômeno das fake news hoje em dia, né? E eu estava até conferindo aqui uns dados. Em 2017, o Trump assume pela primeira vez o governo dos Estados Unidos, em 20 de janeiro, ou seja, a campanha dele foi toda em 2016, e o Bolsonaro assume em 2019, ou seja, a campanha dele foi em 2018. Logo depois desse livro ter sido publicado. E assim, eu acho um debate assim tão datado, sabe, a gente ficar tentando descobrir o que realmente aconteceu numa obra, o que não aconteceu, o que poderia ter acontecido, etc. Porque é uma coisa que eu não sei como hoje em dia a gente não consegue perceber os problemas que a gente tem em encarar uma obra de ficção como se ela fosse alguma coisa não ficcional, como se ela tivesse acontecido de fato fora da cabeça da pessoa. E é óbvio que qualquer obra ela é construída com elementos que acontecem fora da cabeça das pessoas, com fatos que acontecem, digamos assim, na realidade palpável. Só que nós, enquanto pessoas que escrevem e pessoas que leem também, e leem com critério, se a gente ficar em dúvida se um determinado texto ficcional é de fato ficcional ou não ficcional, eu acho que a gente tem um problema muito sério, bastante sério, e com consequências sociais e políticas bastante graves, assim. Eu gostei bastante do livro, assim, na verdade, eu gostei, de dizer que eu gostei bastante talvez seja um pouco exagerado, mas eu achei ele demasiadamente longo para esse debate, né? Muitas vezes, assim, a história estava se repetindo e eu lá, putz, o negócio não vai para frente, sabe? E, de fato, eu acho que sair conhecendo bem os personagens, né, a Lola, o João, o Ica e a própria narradora também, que eu acho que é a personagem principal, a narradora, não acho que seja a Lola, mas esse debate sobre o que é ficção e o que não é ficção, me parece que hoje em dia, se nós formos escrever e reproduzir esse debate, me parece que assim, nós vamos estar fazendo um debate datado de pelo menos 10 anos atrás. A outra coisa que eu queria citar, que eu não falei da primeira vez, é sobre o João. Eu achei que ele não evolui ao longo do texto, sabe? Ele nasce e morre no texto da mesma forma. Eu achei que faltou ali, tinha uma oportunidade de ganhar densidade, ele evoluir, e basicamente ele acaba como ele nasceu ali, né? Eu achei isso muito, até pouco crível, né?
E eu achei que a gente ia ganhar mais lendo alguém que evolua ao longo do tempo, depois das atrocidades todas que ele falou lá. E aí ela me mostra assim, um pouco de mágoa dos homens em geral e desse personagem particular, né? Como uma pessoa incapaz de evoluir, de cometer erros e dar a volta por cima. Então eu achei que faltou, e eu concordo com quem falou agora há pouco, que se repete, né? Na verdade, você não vê muita evolução no personagem em si. Boa noite. Eu só vou falar rapidinho, Ana, para dizer, para elogiar, maravilhosa a sua apresentação, e para falar assim como ela mudou um pouquinho a minha visão sobre o livro. Então, como é importante, né, a gente ter boas apresentações, porque eu gostei do livro, eu gostei da escrita dela, eu gosto dessas escritas assim, diretas, sem tanto floreio, sem tanto, né? E eu estava gostando. E aí eu tinha uma crítica no livro que era por que ela faz tanta terapia com esse João? Porque às vezes eu ficava com a sensação que era uma sessão de terapia, né? Ele ia contando as histórias e ela ficava, porque a transgressão, porque o poder, porque não sei o que lá. E eu falei, vai, eu ficava, né? Vai para as histórias, eu quero saber essas histórias, não quero essa terapia aqui. E aí, com a sua apresentação, me ajudou a compreender. Não, fez todo sentido. Então, ela não tinha tudo que ela precisava ali. Ela tinha que completar as entrelinhas das histórias do que ele não contava. Tempos são mesclados, estão abruptamente, passa de um tempo para outro, mas os lugares também, geograficamente também. Em algum momento ele está em São Paulo, mas emenda com uma no Rio. E tem uma coisa muito marcadinha também, que é a subida, a ida e a volta da Augusta, né? Que isso acontece também concretamente ali na Augusta, mas também acontece metaforicamente em outros lugares e também na cabeça desse personagem, né? Eu queria ler um trecho que eu acho muito bonito, que é no final, está na página 210, na antepenúltima página, que ela também tem um palimpsesto, ela cria um palimpsesto para ela, e é um momento muito bonito, porque é uma espécie de, para mim, é um pouco, a gente entende um pouco esse modo de narrar, e talvez a autora, que é uma espécie de narrativa desenho. Começa assim, no último trechinho da 210. Explico para mim mesma, e tantas vezes, desenho-os, e esse é o momento importante. O importante é o momento do próprio desenho. Faço os homens através de um espelho, sempre. Ou seja, fico eu e o cara ao lado um do outro. E o vejo através de um espelho colocado na nossa frente. Então o homem que está desenhado se vê traduzido pelo meu traço na hora mesma em que o traduzo com o meu traço. E eu já o vejo, desde o início, como uma representação dele, e o contrário dele mesmo, é um espelho. Se faço bem, ele se entende melhor as coisas do mundo, ou pelo menos se entende diferente, depois de viver a experiência de se ver desenhado, e eu também. Aí, o que resta é um pedaço de papel, nunca muito grande, os desenhos são do tamanho A3, cabem na parte de dentro de uma porta de armário. Talvez outra pessoa, olhando aquilo, perceba um rastro do que foi vivido durante o acontecimento do desenho. Um rastro, um vestígio, e só. O vivido ficando para trás, mas reaparecendo, como tinha que reaparecer quando outra é posta, quando reaparece, como tinta que reaparece quando outra é posta por cima, sem o selante, transpirando por cima do que lhe é posta em cima, sempre e sempre, mas aparecendo como vestígio. Se faço bem, isso acontece independentemente do tempo e de quantas vezes, embora a cada vez seja diferente para cada pessoa que olha. Porque começo desenhando os homens e no início obedeço os homens. Aqui uma curva, aqui o peso de uma sombra. Depois o lápis se solta e o cinza tão lindo do 6B se solta e segue. E faz cinzas mais fortes que some na névoa do papel rug. E o lápis vai e vai e vai. E os homens olham aquilo e entendem que isso, eles, eu. Uma falta de controle, um não controle. E outra vez as palavras que não servem. Nossa, eu achei muito bonito esse trecho. Eu achei. Gente, vou ser rapidinha. Primeiro vou entrar para o fã-clube da Ana.
já virou referência para mim no dia que eu precisar fazer uma apresentação, é por esse caminho que eu quero ir, né? Meta de vida, como que eu quero fazer uma apresentação, tá aí. Agradecer o livro que eu ganhei no sorteio do mês passado, chegou lindinho, gostosinho, e eu não teria lido realmente se não fosse por vocês. Apaixonei. Falar que eu acho que o nosso personagem ele não merecia realmente uma evolução, acho que foi proposital, eu acho que foi uma pecuinha mesmo para mostrar, olha, algumas pessoas não evoluem, não merecem evoluir. E me apaixonei por Lúthien. Tinha horas, depois que ele aparece, eu fico lendo com mais velocidade, porque eu queria que ele voltasse logo para a cena, sabe? Eu queria mais dele. Foi um personagem que eu leria um livro à parte, se ele fala, tem ele lá, vou lá ler. Não conhecia também Elvira, quero ler mais dela. E é isso, gente. Obrigada pelo acolhimento e por tudo. Vai lá, Ana. Oi, gente. É só mesmo para registrar. Eu tentei começar 3 vezes a história e eu me enganchava, né? Não conseguia evoluir. E depois, quando o Fernando falou que ele acaba sendo, pelo que eu entendi, mais longo e poderia acabar essa história antes, eu acho que é justamente por essa forma dela falar. Depois eu coloquei para mim como desafio. Não, eu tenho que entrar na história, vai ver que é alguma resistência inicial. Gostei da forma que ela vai colocando, acho que esse vai e vem acaba fixando algumas histórias na cabeça da gente, porque são várias ao mesmo tempo, né? Então isso acabou contribuindo. Mas no final, ao todo, eu gostei de ter vencido essa minha resistência, de ter ido até o final, né, ter acompanhado a escrita dela, e eu gostei da forma como ela encerrou, porque eu acho que deu justamente a quebra, eu acho que necessária para poder tipo assim, fazer sentido, o sentido que eu procurava desde o início. Gente, eu não tenho algo de muito importante para falar, não, só uma tréplica do que eu já tinha falado antes. Sobre a narradora não confiável, concordo com o Roberto, acho que foi quem falou, né? Desde o começo a gente vê que ela não é confiável, mas o que eu estranhei foi que no final, na cena da morte do Cuíca, por exemplo, ela fica descrevendo o que ele estava sentindo ali no mal, o que aconteceu. Aí eu achei, ela é onisciente, ela não é, isso que eu fiquei me questionando. E aí, quando a Ana falou sobre essa questão da invenção, eu só queria saber se era explícito ou não no texto, né? Como era no Avesso da Pele. E sobre o celular, também entendo, né, que ali ela bateu muito nessa tecla de que não tinha a foto ali do momento, que não tinha os celulares com foto de hoje em dia, mas a minha questão era só se isso... Eu fico imaginando esse livro daqui a 100 anos, nem vamos mais ter celulares com fotos, redes sociais, sei lá o que a gente vai ter no futuro, né? Aí eu só me questionei, será que isso não fica datando esse livro em 2 momentos, em vez de datar só no momento que aconteceu, também no momento da escrita? São essas 2 questões. E a questão mais importante de todas, né, que eu acho que vocês estão clamando por isso, para a gente bater o martelo logo, que é a Romarinho, né, que é a minissaia que eu estou falando. Eu pesquisei na internet na época e eu só encontrei esse post aqui do Facebook falando sobre minissaia. E ele chama de outros nomes aqui também, cracudinha. Aí nos comentários a gente vê aqui que outras pessoas chamam de barrigudinha, baixinha, gordinha, Romarinho. Eu conhecia como Romarinho mesmo, né? Que era essa daqui, que não é nem a long neck, nem a de 600, né? É só isso, gente. É essa mesmo. Só para finalizar aí. Valeu, gente. Não, muito bom, José, trouxe aí para a gente. E toda essa história da narração, eu esqueci, eu não coloquei na apresentação, mas uma das melhores frases do livro é que ela fala do Diadorim, né? Que é da Diadorim ali, que ela fala que a única coisa que nos garante que Diadorim não é de fato um homem é a palavra de Reobaldo. Convenhamos que ele não diria nada diferente, impossibilidade narrativa, né? Então aí ela fala da questão ali da narrativa ser, né, o que é, né, para o leitor ou para quem conta, né, para quem conta principalmente. Mas eu queria, assim, primeiro dizer para todo mundo que desistiu de ler, assim, uma experiência de leitura na releitura foi absurdamente incrível e muito melhor do que a primeira vez, porque realmente, acho que a primeira vez você tem uma estranheza. Quando eu li, assim, eu grifei o livro inteiro, e acho que você precisa, é um livro que você precisa se ambientar, né? Leiam Elvira, gente, leia Cafiquianos, Nada a Dizer, muito bom. Eu não li todos, mas eu vou ler todos na minha vida. Eu tenho essa para poder comparar, mas o por escrito é mais difícil, mas acho, enfim, acho que fala um pouco dela mesmo, pro que ela entregou, né, assim, na minha humilde visão. Muito obrigada pelos comentários, adorei.
Isso aumentou minha autoestima, então obrigada. Fiquei muito feliz de poder apresentar aqui e vou escolher muito bem o livro que eu vou botar para votar o ano que vem, para não botar numa sinuca de volta igual essa. Mas é isso, gente. Obrigada. Muito obrigado, Ana, e parabéns pela apresentação. Foi quem está há mais tempo no clube aí deve lembrar que a Ana, ela entrou no clube e logo ela apresentou o Parque das Irmãs Magníficas, né? E foi uma apresentação, não somente o conteúdo foi muito bom, mas a apresentação em si foi muito bonita também. A Ana deve saber que ela está na mira do clube para fazer trabalhos gratuitos para o clube. Não sei se você está ciente disso, Ana, bom, fique ciente agora. Tá bem? Boa. Redatora e preparadora Carrossel de super materiais visuais. organizado, Ana. A gente ficou muito feliz. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado pela apresentação da Ana. Muito obrigado por terem ficado até as 10h05 de um domingo. Uma ótima semana para vocês e nos vemos nos próximos encontros. Obrigado. Eu não ganhei, gente. Gente, tchau, gente. Boa semana. Thank you.